De hoje, frente B, aula 4 também, não é? Frente B, aula 4. Qual é a página? Página? 113. Então, página 113. Galera, vamos começar nossa aula de hoje. A aula de hoje é falando sobre áreas. Então, a aula de áreas. Essa aula, ela é um pouquinho assim, é fórmula. Infelizmente, vocês terão que decorar essas fórmulas. Não vai ter jeito. Vocês terão que decorar todas as fórmulas de áreas. Isso não tem como para onde correr. Vocês vão ter que se virar para decorar essas fórmulas. Então, quando você trabalha com áreas, o que você tem que saber quando se fala o conceito de áreas? Primeiro, quando se fala com área de um retângulo, como que você calcula a área de qualquer retângulo? Aqui é a base, aqui é a altura, a área vai ser base vezes altura. E a área de um quadrado? Como se trabalha com... Ah, um detalhe importante, olha aqui para mim, já caiu 2 vezes essa questão no Paraná. Olha para mim todo mundo aqui, ó. Imagina que eu tenho essa porta, e aí a gente vai fazer um coffee break aqui na sala, e aí eu vou alugar aquele tampo de mesa. Sabe aquele tampo de mesa de madeira circular? Todo mundo sabe aquele tampo de mesa circular? Qual que é o maior tampo de mesa que eu conseguiria passar por essa porta? Hã? Não, é a altura da porta. A maioria de vocês acharia que o maior tampo de mesa que eu conseguiria passar por essa porta seria a altura da porta. Só que o maior comprimento que você consegue passar por uma porta é a sua diagonal. Porque se você pensar na diagonal de um retângulo, você vai fechar um triângulo retângulo. E a hipotenusa sempre será maior que os catetos. Então, quando você for ter que passar qualquer coisa grande por uma porta retangular, pense sempre na sua diagonal. E como que você calcula a diagonal de qualquer retângulo, galera? Pitágoras. Tudo bem? Outro quadrilátero que é importante pra caramba é o quadrado. Como que você calcula? Na verdade, o quadrado são 2 fórmulas importantes. Quais são as 2 fórmulas importantíssimas de quadrado? Primeiro, a área de um quadrado. Qual que é a área de um quadrado? L ao quadrado. Qual é a diagonal de um quadrado? Isso você já tem que decorar. L raiz de 2. Quando você fala de um paralelogramo, moçada, paralelogramo é esse cara aqui, ó. Como se calcula a área de qualquer paralelogramo? A área de qualquer paralelogramo sempre vai ser base vezes altura. Detalhe, isso é a base. A altura seria essa distância que está aqui fora, ó. A altura seria isso aqui, ó. Isso aqui seria a altura em relação à base, ó. Isso aqui seria a altura do seu paralelogramo. Tudo bem? Só um detalhe importante sobre o paralelogramo que geralmente vocês esquecem. Os ângulos opostos de um paralelogramo são sempre iguais. E os ângulos consecutivos, que é um do lado do outro, de um paralelogramo, sempre serão suplementares. Agora, e o losango? O losango, você sabia que o losango ele é o único quadrilátero que você não usa nenhum dos seus lados para calcular a área? Como assim você não usa nenhum dos seus lados para calcular a área? Para você calcular a área de um losango, você usa as suas diagonais. Você vai usar a diagonal maior, que é isso aqui, e também você vai usar a diagonal menor, que é isso aqui. A área de um losango sempre vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Isso é a área de qualquer losango. Tudo bem até aqui? Só que, tipo assim, se ele der, tipo, um lado e um ângulo. Eu vou te falar isso agora. Por quê? Você concorda comigo? Por isso que eu deixei esse espacinho aqui, ó. Você concorda comigo que todo losango é um paralelogramo? Então, em vez de você desenhar o losango como se fosse um losango, desenha o losango como se fosse um paralelogramo. Se você desenhar o losango como se fosse um paralelogramo, ó, seria mais ou menos assim. Ele seria um paralelogramo em que todos os lados dele, João, são iguais.
Nesse caso, então, você pode calcular a área desse losango como se fosse a área de um paralelogramo. E aí seria a área desse losango, seria a base, que é o L, vezes a altura. Só que como que você vai calcular a altura? Aqui, ó. Ou aqui, tanto faz, ó. Pode ser aqui dentro também, ó. Isso aqui é a altura. Você sabe o que é o ângulo alfa? Vamos supor que ele me deu esse ângulo. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, achou a altura, mandou bala. Foi? Tudo bem, galera? E para fechar, o último cara que você tem que saber de quadriláteros, a fórmula da área dele, é o seu trapézio. Qual é a fórmula para você calcular a área de um trapézio, gente? Como que é? A área vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Geralmente, numa questão de área, também tem uma relaçãozinha que se usa nessa questão de área, que a gente chama de teorema de Pitó. Para que serve o teorema de Pitó? A gente viu isso faz tempo pra caramba, por isso que eu coloquei para lembrar aqui. O teorema de Pitó, ele serve para você trabalhar com um quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Geralmente se usa para o trapézio, mas não é obrigatório ser trapézio. É como se você tivesse assim, ó, uma circunferência, e aí circunscrito, ou seja, por fora dessa circunferência, a gente teria um quadrilátero. Não precisa ser trapézio, tá, gente? Mas geralmente é trapézio que cai em vestibular. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O que você pode garantir quando você tem um desenho como esse, que é um quadrilátero circunscrito a uma circunferência? A soma de lados opostos sempre dá o mesmo valor. Como assim? Se eu chamar aqui de Bzinho, aqui de Bzão, aqui de L1, aqui de L2. O que você pode afirmar sobre esse quadrilátero? Que o valor do Bzão mais o valor do Bzinho é igual o L1 mais o L2. Tudo bem até aqui? Beleza. Bom, galera, a gente encerrou quadriláteros. A gente vai começar agora somente as fórmulas de triângulo. Quais são as fórmulas de triângulo? São várias fórmulas que a gente vai trabalhar. A primeira fórmula de triângulo é a que vocês conhecem, que é, vou chamar de triângulo número 1. A fórmula de triângulo número 1, ela vale para qualquer tipo de triângulo. A fórmula de triângulo número 1, ela vale para qualquer tipo de triângulo. E essa fórmula aqui, ela vai depender de duas coisas. Quais são as duas coisas que você depende para calcular a área de um triângulo como esse? Você depende da base e da altura. Como que você calcula a área desse triângulo, então, gente? Base vezes altura dividido por 2. Isso é normal para todo mundo. Só que, e se eu tiver um outro triângulo? Olha só, olha para mim aqui. E se eu tiver um outro triângulo, só que dessa maneira, ó, eu vou ter um outro triângulo agora, eu vou chamar de triângulo 2. Só que eu vou ter dois lados e um ângulo entre eles. Como que você calcula a área quando você tem um triângulo que tenha dois lados e um ângulo entre eles? Por exemplo, ó, vou chamar esse ângulo de alfa, esse de B e esse de C. Como que é, Aninha? Eu escrevo diferente, mas é a mesma coisa. Ó, não dá para usar essa fórmula. Por que não dá para usar essa fórmula? Você não tem altura. Mas ela vale para qualquer tipo de triângulo também. A área desse triângulo aqui, basta você pegar B vezes C vezes o seno de alfa dividido por 2. Isso é para você usar quando você tiver dois lados e um ângulo no meio. Certo? E para fechar essa primeira parte de triângulo, é a triângulo número 3. A triângulo número 3 você vai usar num caso bem específico. Triângulo 3. Quando você tiver os três lados do meu triângulo. Quando você tiver os três lados do meu triângulo, você vai ter o lado A, você vai ter o lado B e você vai ter o lado C. Dá para usar a primeira fórmula? Por que não dá para usar a primeira fórmula? Porque você não tem altura. Fabão, dá para usar a segunda fórmula? Dá para usar essa fórmula aqui para calcular? Por que não?
Porque você não tem o ângulo. Então, quando você tiver os três lados, tem uma única maneira de calcular a área. Chama fórmula de Herão. É essa mesmo. A fórmula de Herão, tá? Não é Heron. A fórmula do Herão é a raiz quadrada de quê? De P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Quem é o P? Não é perímetro, é semiperímetro. É o A mais o B mais o C dividido por 2. Foi? Tudo bem? Agora a gente vai para uma quarta fórmula de triângulo. Qual é a quarta fórmula de triângulo? A quarta fórmula de triângulo é para você calcular quando tiver um triângulo inscrito numa circunferência. Essa é específica. Só dá para usar quando a gente tiver um triângulo dentro de uma circunferência. Nesse caso, ó, se você tiver um triângulo inscrito numa circunferência aqui assim, ó, o que ele vai te dar? Ele vai te dar o valor desse A, desse B, desse C e também vai te dar o raio dessa circunferência, que eu vou chamar de Rzão. Qual é a área desse triângulo quando você tem os três... Ele está inscrito numa circunferência. A área do triângulo, quando está dentro de uma circunferência, basta você pegar o A vezes o B vezes o C dividido por 4R. E se você tiver um triângulo, agora ao contrário, tá? Aqui, ó, você pode ver nessa triângulo 4 que o triângulo está dentro da circunferência. Na triângulo 5, o triângulo vai estar por fora da circunferência. Então, como seria o desenho da triângulo número 5? Ó, você vai ter uma circunferência aqui, e aí por fora, nesse caso, a gente vai ter um triângulo, ó. Você pode ver que está por fora da circunferência o meu triângulo, ó. Nesse caso, para você calcular a área desse triângulo, basta você pegar o semiperímetro e multiplicar pelo raio da circunferência. Lembrando que ele vai te dar o valor do A, ele vai te dar o valor do B, o valor do C e o raio. Então, de novo, ó, galera, essa daqui serve para quando o triângulo está dentro da circunferência. Essa daqui, quando o triângulo está por fora da circunferência. Foi? Tudo bem. Para encerrar, o que eu vou falar, e depois vocês vão copiar, só vão anotar, ó. Triângulo número 5, galera, triângulo... Número 5 não, número 6. Na verdade, o triângulo número 6 é um triângulo retângulo. Toda vez que você vai calcular a área de um triângulo retângulo, deixa eu falar um negócio sério para vocês, olha para mim aqui, ó. Toda vez que você vai calcular a área de um triângulo retângulo, não interessa como ele vai estar desenhado. Qual é o ângulo formado pelos seus catetos? 90 graus. Se o ângulo formado pelos seus catetos é 90 graus, você concorda comigo que um é a base e o outro é a altura? Então, toda vez que você vai calcular a área de um triângulo, não interessa como ele vai estar desenhado. Se for um triângulo retângulo, pode estar desenhado assim, pode estar desenhado deitado. Para você calcular a área de um triângulo retângulo, basta você trabalhar com a área é igual a B vezes C dividido por 2. Quem é o B e o C? Os catetos. Sempre procure trabalhar num triângulo retângulo com os seus catetos. Sempre vai ficar mais fácil. Tudo bem? A próxima fórmula eu não vou escrever aqui no quadro, porque eu já mandei vocês decorarem há muito tempo. Vai lá, vira a folha aí para mim, vai. Não tem? Ah, tá. Triângulo equilátero, vai lá. Quais são as fórmulas de triângulo equilátero? Eu quero as duas. Eu quero as duas. Vocês escrevendo as duas fórmulas de um triângulo equilátero. Primeiro, altura. Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. H é igual a triângulo equilátero. Cadê o triângulo? Aqui, ó. Equilátero aqui, ó.
Essa daqui é para cima. Ó, triângulo equilátero. Altura, L raiz de 3 sobre 2. H é igual a L raiz de 3 sobre 2. E a área? Qual que é a fórmula da área de um triângulo equilátero? A área é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora vira tudo aí. Vai lá para o hexágono. Vai lá no hexágono agora, gente. Vai lá no hexágono. O hexágono, lembra que eu falei para vocês, não interessa o que ele vai pedir de hexágono. Sempre um hexágono regular, você marca o centro, todo mundo marca o centro para mim do hexágono. Liga a cada um dos vértices. Você estará dividindo esse hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Vocês conseguem ver? Isso só vale para o hexágono regular. Somente o hexágono regular você consegue dividi-lo em triângulos equiláteros. Por isso que a área de um hexágono regular são 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por que é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4? Porque são 6 triângulos equiláteros. Então, quando ele pede para você a área de um hexágono regular, lembre-se sempre em dividi-lo em triângulos equiláteros para você trabalhar como se fossem triângulos equiláteros. Tudo bem? Moçada, até aqui, alguma dúvida? Tá suave? Então vamos lá, todo mundo fazendo comigo aí. Vai rapidão, vai. 3 questões. Eu quero a 4 nessa ordem. 4... 5 e depois a 3. Eu quero a 4, a 5 e depois a 3. Bora. 4, 5 e 3. Nessa ordem. 4, 5, 3. Bora, bora, bora. Não necessariamente. Porque para ser circunscritível, isso tem que acontecer. Isso aqui é condição de existência. Então, nem sempre a soma desses dois lados vai ser igual à soma desses. Então, não é obrigatório. Se um trapézio for circunscritível a uma circunferência, isso vai acontecer. Uhum. Sim. Tudo bem? Beleza, moçada? Bora lá, vai. Vamos lá. A número 4 é bem tranquila, vai. A número 4 é um quadrado. Qual que é o lado desse quadrado cinza que ele perde a área aí nessa número 4? Vai. Qual é a área? Qual é o lado do quadrado cinza que ele pede a área? A menos B. E como se calcula, essa é a número 4. Como se calcula a área de qualquer quadrado? Não é L ao quadrado? E a área do quadrado vai ser A menos B elevado ao quadrado. Então, vai ser, a área vai ser igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Cliente que dá isso? Acho que só mudou a ordem aqui. Acho que ele deixou escrito assim, ó. A menos B ao quadrado é igual o A ao quadrado mais o B ao quadrado menos 2AB. Certo? Galera, a número 5, ele fala de projeção ortogonal. O que é uma projeção ortogonal, gente? A projeção ortogonal, para você entender o que é uma projeção ortogonal, você vai usar a sua imaginação fértil. Imagina a formiga. Imagina a formiga? Imagina a formiga macho. Agora imagina a formiga macho fazendo xixi. Como seria a formiga macho fazendo xixi? Seria reto. Isso é a projeção ortogonal. A ideia da projeção ortogonal é você visualizar a sombra aqui embaixo. Então, por exemplo, na número 5, ele não pede a área, ele me dá um cubo. O que é um cubo? É um paralelepípedo em que todas as faces dele são quadradas. Ele me dá um cubo de aresta 2. E aí ele me dá um quadrilátero, um triângulo dentro desse cubo. Só que ele não pediu a área desse triângulo. O que ele pediu
foi a área de um triângulo que é a projeção ortogonal desse cubo, desse triângulo. Então, eu vou fazer de vermelho o desenho que ele me deu aí. E de azul, a projeção ortogonal dele. Olha para mim, todo mundo aqui, ó. Para facilitar a tua vida, ó. Aqui meu cubo. Tá? Aqui tá meu cubo. E aí, o primeiro risco que ele me deu do triângulo é esse risco aqui, ó. Esse risco aqui. Só que eu não quero esse risco, eu quero a projeção ortogonal dele. Qual é a sombra desse cara vermelho? Aqui embaixo. Essa é a sombra do cara vermelho. Depois, ele veio para cá, ó. De novo, ó, vermelho. Qual é a sombra desse cara vermelho aí que eu acabei de desenhar? Aqui embaixo, ó. Tudo bem? E qual é a sombra desse outro cara vermelho aqui, ó? Seria esse cara aqui, ó. Fechando esse triângulo aqui, ó. Então ele não quer a área do vermelho. O que ele quer é a área desse azul aqui, ó. Ele quer a área desse triângulo azul. E como que você faz para calcular a área desse triângulo azul? Aqui é um quadrado, então aqui é 2, aqui é 2, aqui é um ângulo de 90 graus. Então a área vai ser quem? A área de um triângulo retângulo, que é 2 vezes 2 dividido por... Qual vai ser a área? 2. Foi? Tudo bem. Bom, agora... Vamos para o número... Qual que é agora? É 3, né? A ordem é a 3. Gente, uma coisa que vocês não sabem fazer na hora de desenho. Olha para mim todo mundo aqui, ó. Grifa aí no enunciado, quando ele coloca assim, ó. AD é a altura. Ele não falou isso? AD é a altura. Puxa uma seta. AD é a altura. Puxa uma seta. Escreva assim, ó. Colocar um ângulo reto no pé. Toda vez que ele fala aqui a altura, você tem que colocar um ângulo de 90 graus no pé. Como assim colocar um ângulo de 90 graus no pé, professor? Assim, ó. Aqui ele falou que é um ângulo de 30 graus. E aqui ele falou que é a altura. Se é uma altura, ele não vai colocar para você, criaturinha, um ângulo D aqui. Então você coloca um ângulo de 90 graus ali. E aí, ele falou que o AD vale H. Olha só, você consegue ver um triângulo retângulo aqui em cima, ó, cujo ângulo da frente é 30 graus. Você lembra da regra do troço? Qual que é a regra do troço? O cateto oposto vale troço, a hipotenusa vale quanto? 2 troços. Então, se aqui é H, 2H. Ah, eu não lembro essa regra do troço. Então, eu vou chamar aqui de X, ó. Vou fazer seno de 30 é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é X. Qual que é o seno de 30? É igual a H sobre X. Cruza. Qual é o valor do X? 2H. Mesma coisa. Então, o X aqui, ó, vale 2H. Só que ele falou que esse triângulo, ele é o quê no começo? Isósceles. Se ele é isósceles, esse lado de cá também vale o quê? 2H. Aí tem várias maneiras de você fazer, mas olha só, uma delas também é bem evidente. Você consegue ver que tem 2 lados aqui, ó, e um ângulo no meio? Qual é a área que usa 2 lados com ângulo no meio? A área vai ser o quê? B vezes C vezes o seno do ângulo dividido por 2. A área vai ser o B, que é 2H, o C, 2H, vezes o seno no meio deles, de 30 graus, dividido por 2. O que dá para cortar aí rapidão aí, ó? O 2 com 2. Qual que é o seno de 30? Meio, então vai ficar assim, ó. A é igual a 2H ao quadrado vezes meio. Vai cortar o meio. Qual que é o valor da área? H ao quadrado.
Foi? Tudo bem? Beleza, moçada? Vamos continuar agora aí, vai. Qual que é agora? Não, não é nada, não. Gente, olha só. Agora, circunferência ou círculo, tanto faz, circunferência. Qual é o comprimento e qual é a área de uma circunferência? Toda vez que você trabalhar com uma circunferência, lembrem-se que você tem que obrigatoriamente saber duas fórmulas. Quais são as duas fórmulas de uma circunferência que você obrigatoriamente tem que saber? A área, qual que é a área? Πr ao quadrado e o comprimento de uma circunferência. Qual que é o comprimento de uma circunferência? 2πr. Isso aqui é básico para todo mundo. Tem que saber essas duas fórmulas. Tudo bem? Então tá, vamos lá, ó. Eu quero que vocês façam agora a questão número 7, a questão número 8 e a questão número 6, nessa ordem. 7, 8 e 6. 7, 8, 6. Vai. Rapidão. Vambora. 7, 8, 6. Quem não está conseguindo, me chama na carteira. O perímetro de uma circunferência é o comprimento da circunferência. O perímetro não é a área, é o contorno. O perímetro da circunferência é o comprimento da circunferência. Então, a número 7? A número 7 vai ser comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. O comprimento vai ser quem? 2, o π. 3,146 vezes o raio. Cuidado. A 95 está em que, Lelê? Centímetros. E a resposta está em que? Então, usa 0,95. Usa 0,95, canhão. Braço. Então, ó, usa 0,95 que a resposta já sai pronta. Foi? Todas? Bora. Quando vai dar isso? Hã? Quanto? Aproximadamente 6, certinho? 6 metros. Vai lá, número 8 agora, gente. Vai. Não para não. Bora. Número 8. O 8, ele fala assim, ó. Um círculo tem uma corda de comprimento 14, dista 9 centímetros do centro. Qual é a área do círculo? Vocês entenderam o desenho? Olha só, seria mais ou menos assim, ó. Você tem um círculo, uma corda de 14 centímetros, certo? Dista 9 centímetros do centro. Então, é essa distância aqui, ó, vale 9. Aqui vale 7. Aqui vale 7. Onde você vai achar o raio? Aqui no cantinho, ó. Como que eu vou fazer para achar esse raio? Pitágoras. Para você achar o raio aqui, ó, basta você aplicar o teorema de Pitágoras. Como ficaria o teorema de Pitágoras aqui, gente? R ao quadrado é igual a quem? 9 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, o R ao quadrado vai ser igual a 81 mais 49. R ao quadrado é igual a 130. O R é igual a raiz quadrada de 130. Só que ele não quer o R, então nem fatora, você não tem tempo para isso. Ele quer a área. Qual é a área de um círculo mesmo, gente? A área do círculo é πr ao quadrado. Qual que é o R? Não vai usar R, não. Usa o R ao quadrado, já está pronto ali, ó. Vai ficar π vezes 130. Qual é a área? Vai dar? Foi? Vai lá, a última agora, que é pra gente continuar a explicação. Vai. É número 6.
Ó, gente, essa questão aqui, ó, ela é igual a 1, tá? A 1 é o mesmo raciocínio. Se você quiser depois fazer a 1, é o mesmo raciocínio que você vai usar nessa. O que ele quer saber? Ele quer saber a área da piscina rasa ou é negócio das cadeiras? Da rasa. É esse canto aqui, ó, não é? Então a gente vai ter que calcular esses cantos aqui, ó. Como você faria para calcular esses cantos bem aqui? A área, quem seria a área total? A área do círculo menos a área do quadrado. Tudo bem? Do quadrado vermelho. Ele me deu o quê? De qual? Do quadrado. Qual que é a área total do quadrado grande? 225. Então, ó, aqui eu vou chamar de Lzão. Então, o que ele falou? Que 225 é igual a Lzão ao quadrado. Qual é o valor do Lzão? 15. Tudo bem até aqui? Se o Lzão vale 15, qual é o raio? Olha para mim aqui, todo mundo, ó. Isso aqui também é o Lzão, ó. Quanto vale daqui até aqui, ó? É o Lzão, que é 15. Então você concorda comigo que o raio dessa circunferência é 15 sobre 2? Foi? Mas agora que vem ela. Por quê? A área do círculo tá fácil. Qual que é a área do círculo? Seria π vezes 15 sobre 2 ao quadrado. Então você concorda comigo que a área do círculo seria 225π sobre 4? Essa é a área do círculo. Só que, para calcular essa parte pintada aqui, você tem que tirar o quadrado. E você tem o lado do quadrado? E como que eu faria para achar o lado desse quadrado vermelho agora? Sugestões? E dá para pegar a diagonal, que vai ser o diâmetro. Olha lá, ó. Matou. Aqui, ó. Que medida que é essa da circunferência? É o diâmetro. E quanto que vale o diâmetro da circunferência? 15. Que medida que é essa daqui? A diagonal do quadrado vale 15. Qual é a fórmula da diagonal do quadrado mesmo? L raiz de 2 é igual a 15. Eu posso falar que o L vai ser 15 sobre raiz de 2. Racionaliza, vai ficar quem? 15 raiz de 2 sobre 2. Só que agora eu preciso achar qual é a área do quadrado. Qual vai ser a área do quadrado? Vai ficar o quê? A área do quadrado vai ser Lzinho ao quadrado. Quem vai ser a área do quadrado então, gente? Vai ser isso aqui, ó. 15 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Quem vai ser isso? 15 ao quadrado. 225 vezes raiz de 2 ao quadrado. Sobre, simplifica aqui, fica 2 embaixo. Então, a área do quadrado vai ser igual a quem? Vai ser 225 dividido por 2. Aí você vai fazer a área do círculo, que é isso aqui, menos a área do quadrado. Qual que dá para fazer? Marcar aí. C? Foi? Já aproveita aí o embalo. Que horas são? Que eu tô perdido. Tá ótimo. Aproveita aí e faz a da UFGD na outra página, que é o mesmo raciocínio dessa daí, vai. A número 12, vamos lá. Todo mundo comigo aqui fazendo, vai fazendo aí enquanto eu vou fazer o desenho aqui. É bem parecida com essa, vai, da UFGD. Número 12 da UFGD. Gente, olha para mim aqui rapidinho. Se fosse para calcular esses 4 cantos aqui, você faria o quê? A área do círculo
menos a área do quadrado. Só que ele não quer os 4 cantos. Ele quer esse de cima e esse da esquerda. Como que eu faria, então? Prontinho. É só fazer a mesma coisa e dividir por 2. Ele falou que a área, o lado desse quadradão aqui, vale A. Então, qual é a área do quadrado? A ao quadrado. Só que para calcular a área do círculo, eu dependo de quem? Do raio. Como que eu faria para achar o raio mesmo? Pela diagonal. Qual é a diagonal desse quadrado? A raiz de 2. Qual vai ser o raio, então, da circunferência, gente? Vai ser a raiz de 2 sobre 2. Então, qual vai ser a área do círculo agora? Vai lá, como vai ser a área do círculo? Vai ser π vezes a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é πr ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser igual a π vezes a ao quadrado vezes 2 sobre 4. Dá para simplificar. A área do círculo vai ser quem? π vezes a ao quadrado dividido por 2. Então, qual vai ser a área pintada agora, gente? Me ajuda aí, vai. Qual vai ser a área pintada aqui? Vai. Carolzinha, me ajuda aí, vai. A área pintada vai ser igual a quem? A área do círculo, qual que é a área do círculo? π vezes a ao quadrado sobre 2 menos a área do quadrado, que é a ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Fala, Alice. Então tá, qual vai ser a área pintada? Vai ser a ao quadrado vezes π sobre 2 menos 1. Só que detalhe, gente, olha só. Tá feio, mas vai piorar. Você pode ver que tem uma outra figura aqui do lado, que é a mesma figura. Só que em vez de ser o A, vai ser quem? O B. Você consegue ver que é a mesma figura, só que com B? Então, a área 2 ali, a outra área pintada, eu vou até deixar aqui no cantinho. Quem vai ser a outra área pintada aí, gente? Hã? Qual vai ser a outra área pintada? Vai ser b ao quadrado vezes π sobre 2 menos 1. Tudo bem até aqui? Só que... Tá coçando. Acho que eu tô com piolho. Gente, quem que é o A? Não posso coçar. Quem que é o A? Ele falou quem é o A. Na verdade, ele falou que o B é igual a quem? Ele falou no enunciado aí. Quem é o B? Ele falou que B está para A, assim como 1 está para 3. Ou seja, se você multiplicar cruzado, você vai chegar que o A é igual a 3B. Então, vamos substituir. Como vai ficar? Aqui, ó. A área pintada vai ser... Quem é o A? 3B ao quadrado vezes π sobre 2 menos 1. Então, a área pintada vai ser... Quanto que é 3b ao quadrado? 9b ao quadrado vezes π sobre 2 menos 9b ao quadrado. Só que aí, a gente vai somar com aquela ali, ó. Soma com essa daqui agora. Vai ficar quem? b ao quadrado vezes π sobre 2 menos b ao quadrado. Agora eu quero ver. Vai. Soma isso para mim. Bora, gente. Soma isso para mim. O que eu posso somar? Eu posso somar esse cara aqui, ó, com esse cara aqui. Vai dar quem? A área pintada vai ser igual. Aqui vai dar 10b ao quadrado sobre 2, 5b ao quadrado, π. Menos 10b ao quadrado. O que ele colocou em evidência? 5b ao quadrado? Colocando 5b ao quadrado em evidência, ficou quem? π menos 2.
Questãozinha da GD. Não tem? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, peraí. Ah, faltou sim. O que faltou fazer aqui, Carolzinha? Eu pedi para você me ajudar, você não quis me ajudar. Eu fiz a área daqui, da circunferência, menos a área do quadrado. O que faltou para fazer? Dividir por 2. Por quê? Senão você vai achar toda ela. Então, em vez de dividir tudo por 2, divide aqui para... É só dividir por 2. Agora tá certo. Foi? Bom, moçada, continuando a nossa brincadeira aí. Vamos lá, tá acabando agora, sério, tá acabando. Eu vou explicar mais 4 formulinhas e fazer uma questão, a gente vai embora. Setor circular. O que é o setor circular, moçada? Setor circular. Setor circular, na verdade, é quando você pega uma circunferência e você calcula um pedaço dessa circunferência, a área de um pedaço de pizza. Como que você calcula a área de um pedaço de pizza, gente? Vamos lá, regra de 3. Tem um monte de fórmula na vida aí, mas setor circular é regra de 3. Como assim regra de 3? Ele vai ser proporcional a esse ângulo aqui, ó. Então significa que a área do círculo está para 360, assim como a área do setor está para o ângulo alfa. Isso aqui é para meros mortais, para vocês não. Todo mundo olhando para mim aqui, ó. Se for 90 graus, se o ângulo for 90 graus, você vai fazer regra de 3? Não, você vai fazer o quê? Se for 90 graus. A área do círculo dividido por 4. 90 graus é 1/4 da circunferência. Então, para você não precisar fazer regra de 3, faz 1/4 da circunferência. Se for 60 graus, 1/6 da circunferência. Se for 30 graus, vou dividir por 12. Se for 36 graus, por 10. Então, pensa nisso um pouquinho. Se for 45 graus, por 8. Pensa nessas divisões, fica muito mais rápido de você trabalhar com a regra de 3. Outra coisa que cai em vestibular é o seguinte, ó. Setor circular. Perdão, segmento circular. Qual é a diferença do setor circular para o segmento circular? Gente, para você entender a diferença do setor circular para o segmento circular, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai na pizzaria. O setor circular é um pedaço da pizza. O que seria o segmento circular? O segmento circular... Todo mundo já foi aqui na Giuseppe? Já ou não? Pizzaria? Nunca foi, gordinho? A gente vai lá um dia. Então, ó, imagina uma pizzaria de forma a lenha. Você não vai comer a borda queimada. Concorda comigo? Aquilo ali é amarga, é ruim pra caramba. Então, imagina você com a pizza ali, um pedaço da sua pizza, e aí a borda tá toda queimada. O que você faz? Como você corta a pizza? Aqui, ó. Porque isso aqui é a borda que está queimada. Isso aqui é o segmento circular. O segmento circular é como se fosse a borda queimada da sua pizza. Agora que vem ela, olha para mim, todo mundo aqui. Como que eu faria para calcular a área do segmento? Só essa bordinha, como que eu faria para calcular a área do segmento? A área do segmento é igual à área do setor menos a área do triângulo. Só que detalhe, como que você vai fazer para calcular a área do triângulo se você vai ter o raio, vai ter o raio e vai ter esse ângulo no meio? Aquela fórmula lá de trás. A área do triângulo vai ser o quê? O raio vezes o seno do ângulo dividido por 2. Foi? Tudo bem até aqui? Para encerrar,
A última, coroa circular. Como se calcula a área de uma coroa circular? Coroa circular. A coroa circular são duas circunferências concêntricas e é a região compreendida entre elas. Como que você calcula a região compreendida entre essas duas circunferências? Você consegue ver que tem duas circunferências, uma grande e uma pequena? Então, a área da coroa vai ser igual a quem? A área da grande menos a área da pequena. Foi até aqui? Tudo bem, moçada? Tá tranquilo? Para encerrar, na verdade isso aqui não é fórmula, é raciocínio. Você já ouviu falar em área de pétala? Nunca ouviram falar? Caiu na UFMS. Olha essa questão, vira a folha aí, vai. Vai lá na questão 10. 10, 11. Essa é toda feia da UFMS aí. Qual que é a questão feia da UFMS aí? A 9. Essa daí. Você vai usar isso que eu vou falar agora para vocês. Como você faria, chama área da pétala, ó, isso aqui eu acho que poucos já ouviram falar isso, ó. É a última coisa que a gente vai fazer hoje. A área da pétala. Quem é a área da pétala? A área da pétala é o seguinte, ó. É esse desenho aqui, ó. É esse desenho aqui, ó. Como você faria para calcular a área disso aqui, ó? Dessa parte do meio. Isso é a pétala. Na diagonal? Tá, mas e aí, o que você vai fazer com a diagonal? Você finge que é uma circunferência inteira e você O quê? Se você botar, se você multiplicar, ia dar tipo duas circunferências grandonas, né? Uma aqui e outra aqui. Aí você faz um quarto de uma circunferência, depois um quarto da outra, e aí você subtrai vai dar Mas você vai tirar o quê? uma da outra? Não, pera. Ainda Sabe como você calcula a área da pétala? Olha pra mim, todo mundo aqui, ó. Assim, ó. Toda vez que tiver esse desenho, você vai fazer assim, ó. Você vai dividir aqui no meio. E vai calcular, esquece a parte de baixo. Se você esquecer, por isso que eu falei, ô João, você falou faz a diagonal. Eu falei, beleza, e aí depois? Se você fizer a diagonal e apagar a parte de baixo, você consegue ver que isso aqui, ó, é o segmento circular? Mas cadê a circunferência? A circunferência está aqui, ó. Você tem um setor circular de ângulo, quantos graus aqui, ó? 90 graus, menos um triângulo, ó. Então você vai fazer a área de um quarto da circunferência, então seria π vezes o raio ao quadrado sobre 4. O raio, no caso, aqui é o lado, ó. Menos a área desse triângulo aqui, ó, que seria quem? L ao quadrado sobre 2. Só que isso te daria a área do segmento. A área da pétala, você não pode esquecer de fazer isso vezes 2. Foi? Copia aí quem vai copiar. Terminou de copiar, já vai lá para a questão número 9, gente. Já vai lá para a questão número 9. Vou pedir desculpa, porque fazer esse desenho aí no braço é humanamente impossível, tá? Então, eu vou tentar fazer o mais próximo desse desenho, mas vai ficar feio. A última, porque vocês já estão cansados. Vai lá. A número 9, ele fala assim, ó. A gente tem um quadrado. Quanto que vai o lado desse quadrado? Leia pra mim, que eu não lembro mais. É o pequenininho, é o primeiro quadradinho aí, ó.
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai parar aqui. Esse aqui é o meu quadrado primeiro. Ele falou que esse lado vale 2 e esse lado vale 2. Todo mundo vai fazer isso aqui comigo, ó. Deixa eu ver aqui para eu pegar a referência. Ó, aqui, ó. Vê se você consegue achar essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó. Que a gente vai ter que achar essa área pintada. Conseguiu achar essa área aqui, ó, aí no desenho? Achou essa área aí? Vamos chamar essa área aqui de área 1. Como você vai fazer para calcular essa área 1? Seria a área do quadrado menos 1/4 da circunferência. Todo mundo consegue ver 1/4 da circunferência ali? Então, assim, a área 1, que está fácil, vai ser a área do quadrado, que é 2 ao quadrado, menos a área de 1/4 da circunferência, então ficaria π vezes 2 ao quadrado, só que é 1/4 dela, dividido por 4. Esse 4 corta com esse 4, a área 1 vale 4 menos π. Tudo bem até aqui? Área 1. Tá. Área 2. Para você entender a área 2, você vai ter que ver esse desenho aqui, ó. Veja se você consegue achar essa linha aqui, ó. Acharam essa linha aqui? O que é isso que eu acabei de desenhar? Meio círculo. Todo mundo vê o meio círculo? E o raio desse meio círculo vale 1. E aí, a outra circunferência vai estar aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Ó, tem uma meia circunferência aqui. Aí, o que eu preciso calcular? Essa parte aqui e essa daqui. Que aqui é a área 2, aqui é a área 3. Só que a área 2 e a 3 são iguais. Se eu calcular uma, a outra vem de lambuja. Tudo bem? Então vamos lá. Respira fundo. Como eu faria para calcular essa área aqui, ó? Hã? Mas aí você vai calcular a área disso aqui tudo, Lelê. Tem que calcular esse buraco aqui também. Entendeu o que eu falei? Você concorda comigo que... Você consegue ver que isso aqui é uma pétala? Você consegue ver que isso aqui é uma pétala? Então, para você calcular a área dessa parte pintada, seria a área do meio círculo menos a pétala. O meu problema aqui é calcular a área da pétala. Ah, como que eu vou calcular a minha área da pétala? Assim, ó. Olha para mim aqui, ó. Tá vendo um quadrado bem aqui, ó? Faz esse quadrado bem aí, ó. Acharam? Vou desenhar esse quadradinho bem aqui do ladinho, para ficar mais fácil a gente brincar com ele, ó, para calcular a área da pétala, tá? Para calcular a área da pétala, a gente vai ter esse quadradinho aqui. Qual que é o lado desse quadradinho? 1. E a pétala vai estar aqui, ó. Acharam a pétala aí? Então eu vou fazer o quê? Para calcular a área da pétala, a gente vai fazer a área de 1/4 da circunferência. Então seria... Então, a área da pétala vai ser igual a π vezes 1 ao quadrado sobre 4, menos a área do triângulo. Qual que seria a área do triângulo? 1 vezes 1 sobre 2. Porém, isso não pode esquecer de multiplicar por 2. Por que eu tenho que multiplicar por 2? Porque tem a parte de cima e a parte de baixo. Arrumando isso... a gente vai ter o quê? A área da pétala vai ser igual, fazer um chuveirinho, ficaria π sobre 2 menos 1. Essa é a área da pétala. Tudo bem até aqui? Agora, a gente vai precisar calcular essa área aqui, ó. Qual que seria essa área aqui, gente?
Área 2. Não. A área 2 seria a metade da circunferência menos a pétala. Então, vamos lá. A área 2 seria a metade da circunferência, π vezes 1 ao quadrado sobre 2, menos a pétala. Quem que seria a pétala? π sobre 2 menos 1. Então, a área 2 vai ser igual a π sobre 2 menos π sobre 2 mais 1. Cortou, cortou. Qual é a área 2? 1. E a área 3? Quem que é a área 3? Aqui em cima, ó, é a mesma coisa. Ó, isso aqui é a área 3. Quem vai ser a área 3? 1 também. Então, qual vai ser a área desse cara aqui? A área pintada, vamos falar assim, ó. A área pintada vai ser igual à área 1 mais a área 2 mais a área 3, que na verdade é a área pintada. Então, quem vai ser a área pintada aí? Vai, área 1. 4 menos π. Área 2. 1. Área 3. Então, quem vai ser a nossa área pintada? 6 menos π. Só que isso é a área de um piso. São quantos pisos o desenho dele aí? Então, a área que ele quer, na verdade, é 4 vezes 6 menos π. Faz chuveirinho. Ô, mano, na boa. É a letra A. Você imagina a sua revolta. Cara, você pensou em tudo isso aqui nessa questão. E aí você vai lá e marca 6 menos π. Que a resposta era só multiplicar por 4. E a resposta era 24 menos 6π. Menos 4π, perdão. Cara, eu acho que no outro dia você ia quase. Tudo bem, galera? Acho que depois dessa a gente pode finalizar, que essa foi suada para fechar. Tá bom, galerinha?